Olá! Nessa série de vídeos, nós estamos tratando do assunto atendimento odontológico a pacientes com necessidades específicas. Nós estamos falando da demanda, das demandas, né, das precauções, dos cuidados, dos critérios que devem ser observados para o atendimento a esse paciente com necessidades específicas, né, os protocolos, o que deve ser feito, o que é importante fazer, o que é importante não fazer. Agora, nesse vídeo, nós vamos falar sobre a esquizofrenia. E aí, o paciente que sofre de esquizofrenia, quais são os cuidados, o que a gente precisa fazer para um bom atendimento odontológico? Essas informações são fundamentais para o dentista que vai fazer o procedimento. Também é muito importante que essas informações para o responsável que vai contratar o serviço, né? Dessa forma ele contrata um serviço mais seguro, um serviço de melhor qualidade. Hoje nós vamos falar então da esquizofrenia, que trata-se de uma variedade de doenças psíquicas, onde a principal característica é a perda da referência da realidade. Apresenta sim um dano cognitivo, uma desordem do raciocínio, e uma anormalidade afetiva, né? É muito comum isso dentro do paciente que sofre desse mal. Esse paciente, ele também toma muitos medicamentos. Ele normalmente tem uma baixa estima e uma dificuldade de relacionar até mesmo com si mesmo. Isso acaba causando, né, uma pobre manutenção das condições da saúde do corpo inteiro e uma pobre manutenção da saúde bucal. É muito comum o esquizofrênico ele apresentar nenhum cuidado com a saúde bucal. E é difícil você convencer ele de que ele precisa de fazer isso. Eles tomam muita droga, né? Muita medicamento psicótico, e nós temos que evitar, né, as interações com os medicamentos que ele toma, o medicamento que a gente queira administrar durante o atendimento. Pode ser um simples analgésico, até mesmo uma injeção, anestesia que a gente vai aplicar. Bom, então necessariamente você fazer uma pesquisa minuciosa do paciente e do mal. É um mal que tem muita peculiaridade e cada um se manifesta de uma forma. É muito difícil você estabelecer a esquizofrenia de uma forma regular para todos. Cada um tem uma maneira, cada um tem um pensamento e você precisa de entender essa peculiaridade daquele paciente, qual que é o problema dele, qual que é o medo dela. Como é que aquela manifestação daquela psicose, como é que a manifestação daquele problema naquele paciente, isso vai te ajudar a elaborar um plano de tratamento mais seguro. Isso porque são infinitas as formas de manifestação. Tem formas mais simples, que o paciente tem só algumas cismas, né, mas ele convive socialmente sem problema. Mas tem formas mais severas, né, e essas mais severas têm comprometimento da saúde bucal também muito severo. A gente precisa, como dentista, né, de focar na manutenção da saúde bucal, e isso de olho na saúde sistêmica do paciente. A gente sabe da importância entre uma e outra. A gente precisa sim de fazer contato com o responsável. É até comum o paciente chegar no consultório sem o responsável, mas a gente precisa de fazer contato com o responsável, com o terapeuta, né, com o intuito de um cuidado, de um atendimento maior, de um cuidado sistêmico daquele paciente, obviamente também da saúde bucal. Esse paciente é fundamental a abordagem, você precisa ser amigo dele, porque ele desenvolve, né, dentro da cabeça dele uma história, e é bom que nessa história você esteja de uma maneira muito bem colocada. Ele não pode ter medo de você, senão acabou o tratamento, ele nunca mais volta. Ele não pode, se ele tem algum medo de atendimento odontológico ou atendimento médico, entendeu? Você precisa de estar ciente, você precisa de entender aquela peculiaridade para você poder contornar esse problema. Então é importante você
para elaborar o seu plano de tratamento, né, equilibrando riscos e benefícios, atendendo às necessidades daquele paciente, é importante você estabelecer o paciente, a esquizofrenia dele, como é que isso está se manifestando, né? Como é que isso se relaciona, o que essa esquizofrenia realmente afeta esse paciente, de que forma, né? Tem esquizofrenia que impossibilita o paciente de quase tudo, mas tem esquizofrenia que permite que o paciente tenha uma vida quase que normal. Isso tudo levado em consideração com os procedimentos que você queira fazer. Então, é colocar na balança de risco o procedimento, esse paciente e a manifestação da esquizofrenia dele. Uma vez feito isso, você vai estar gerenciando, né, os riscos e reduzindo os riscos, principalmente para o paciente, de alguma intercorrência. A hiperplasia gengival também é comum nesse paciente por conta dos medicamentos, né? Não é regra, mas acontece. A gente tem que priorizar a prevenção, tanto a prevenção diária quanto a prevenção periódica, né? Você vai estabelecer que seja de 3 em 3, seja de 6 em 6 meses. Esse paciente também, ele toma medicamento para estabelecer essa esquizofrenia e para evitar uma crise esquizofrênica. Então é muito importante ele estar tomando medicamento. Por isso que é importante você conversar com o responsável, às vezes até com o terapeuta, para saber desse medicamento, porque se ele não estiver tomando esse medicamento, o ideal é que você não faça o atendimento, a menos que o procedimento seja um procedimento muito simples, né? Se o paciente não estiver medicado, a minha sugestão é que você não faça o atendimento. Minimize, né, por favor, o medo, porque é aquilo que eu disse, se o paciente ele tem medo de dentista, se dentro da cabeça dele ali aquela relação com o dentista é alguma coisa estressante, né, você vai ter dificuldade de atender esse paciente. Então, a abordagem fundamental, você precisa de ser amigo dele, minimizando então medo, estresse, a história. Você precisa de entrar na história dele, você precisa de contar a história para ele, você precisa de trazer ele para a realidade, você precisa de entrar na realidade dele, você precisa de uma relação ali para poder fazer um atendimento confortável para ele. As consultas sempre rápidas e produtivas. Resumindo então, é um paciente que ele apresenta pequena dificuldade, mas contornável dificuldade na execução dos procedimentos. Você só precisa de tomar cuidado ali se ele está medicado, se ele está tomando medicamento. Se ele não estiver tomando medicamento, tudo bem, mas se ele está tomando medicamento, ele tem que estar medicado. E o risco de alguma intercorrência, por exemplo, uma crise esquizofrênica durante o atendimento, o risco é muito pequeno, o risco é baixíssimo. Então é um paciente que apresenta uma pequena dificuldade na hora dos procedimentos e um baixíssimo risco, pode atender de uma forma muito tranquila. O desafio, né, desse paciente é você manter o tratamento até o final, porque muitas vezes ele abandona por conta de alguma coisa que ele tem dentro da cabeça dele, alguma realidade que ele acredita, se ele cismar de alguma coisa, ele não volta. E muitas vezes ele deixa de lado o cuidado com a saúde bucal. Então é preciso de ter esse controle, principalmente o controle periódico. Quando o paciente, então, ele recebe esse diagnóstico de esquizofrenia, tanto ele quanto aos familiares, que são os responsáveis por ele, eles sabem de toda a dificuldade, todas as limitações, tudo que aquele paciente vai viver pro resto da vida. E as informações odontológicas é responsabilidade do dentista, né? Dessa importância da manutenção diária, fio dental, escovação, e da manutenção periódica. É fundamentalmente importante que esse paciente faça um controle da saúde bucal. Porque uma vez a saúde bucal piorada nesse paciente, é difícil de restabelecer. Por quê? Porque ele reluta, ele não quer atender, ele não quer os procedimentos. Não são todos. Eu já tive paciente com esquizofrenia que adorava ir no consultório e isso para ele era importante. Mas a maioria deles é uma condição de saúde bucal bem complicada.
O mais importante dessas informações que a gente tem que passar para os familiares, né, é a importância da prevenção diária e da visita periódica também. Hoje nós falamos do atendimento odontológico ao paciente esquizofrênico.